A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 24/11/2025, segunda-feira, meio-dia e 45 da tarde. Nós já chegamos no Novo Testamento, indício dos livros Novo Testamento. Nós já chegamos e nós iremos aprender tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que nós iremos aprender. Indício dos livros do Novo Testamento, nós já chegamos no livro dos ensinamentos. Já chegamos. O livro do Novo Testamento. Já li o indício dos livros do Novo Testamento. Chegamos. Nós vamos aprender tudo isso aí, ó. Tudo isso aí nós iremos aprender, ó. Tudo. Nós iremos aprender tudo isso aí. Nós iremos aprender Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Nós iremos aprender tudo isso aí, ó. Tudo isso aí nós iremos aprender. Tudo isso aí, ó. A breve, MAT, MAC, LUC, João, AT, ROM, 1COR, 2COR, GAL, EF, FLI, COL, TISS, TISS de segundo, a abreviação TIM, segundo TIM, Tito, FIL, HIB, Tiago, 1PID, segundo PID, 1 João, segundo João, terceiro João, GUD e APOC. Nós iremos aprender nessas páginas aí, todas essas páginas, nós iremos aprender. Tá vendo? Só isso aqui já é o ensinamento, também já é uma pregação e já é um ensinamento. Só a introdução do novo, só aqui é indício dos livros, né, do que nós já chegamos em Mateus. Vamos ler. Vamos ler o Evangelho segundo Mateus, a genealogia de Jesus Cristo. LUC 3, 23, 38. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Féres e a Zara. E Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf, e Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzia. E Uzia gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconia, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconia gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoc.
E Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor Jeová, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Jeová pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, Jeová conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor Jeová lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mas José só voltou pela ordem do anjo, tá? Pela ordem do anjo. Porque José não estava acreditando, não. Ele só voltou pela ordem do anjo. Ela vai José despertando o sonho, tá vendo lá? Porque no versículo 23, já falei que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Jeová conosco. Por isso que Jeová sempre ama mulher virgem. Mulher virgem, ela é aparecida para Jeová. O que é aparecida? Ela é vista, né? Ela é vista pelos olhos de Jeová, a mulher virgem, mas é certo, não estou falando de qualquer virgem, não, entendeu? Estou falando de qualquer virgem, senão a pessoa pensa que eu estou falando de qualquer virgem, mas a mulher, a virgem, que respeita as ordens de Jeová, igual a Maria também respeitava sempre, o Senhor escolheu ela, né? Por isso que eu estou falando, não estou falando de qualquer virgem, né? Então, a mulher virgem, ela é bem vista diante de Jeová, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, porque ela não tem contaminação com outros homens. Porque tem pessoas que não entendeu ainda. José não estava junto com ela, não. José ia ficar junto lá, no versículo 19, lá. No versículo 18, lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Viu lá? Antes de se juntarem. Tá vendo? Antes de se juntarem. É isso que Jeová faz. Tá vendo? Jeová faz antes que o homem se juntasse com Maria. Entendeu? Então é isso que o Criador faz. Mas a mulher virgem, ela é bem vista. Porque verdadeiramente a mulher que não é virgem tem que ser mais claramente. Não vale nada, né? Para ser mais claramente, né? Não vale nada. Como diz a mulher que não é virgem, querendo ou não querendo, não vale nada, entendeu? Então a virgem, ela é mais vista, né? Por isso que as mulheres que não são virgem mais, tem muita inveja de mulher que é virgem, né? Tem inveja demais, né? Porque a mulher virgem, ela tem um ganho maior do que aquela que não é virgem mais. Por isso que eu falo, a mulher tem que guardar sua virgindade para a pessoa certa. É isso que aqui também está ensinando no casamento. Vocês não estão entendendo, o nascimento de Jesus também está ensinando sobre o casamento. Tem pessoas que já leu isso aqui e não compreendeu ainda que isso aqui está falando de casamento também. Como o casamento tem que ser, como o namoro também tem que ser. Tem pessoas que não entendeu essa passagem aqui ainda. Porque tem gente que só lê, mas não procura estudar. Tem que estudar. Tem que estudar na espiritualidade para você compreender a palavra. Porque sem espiritual você não vai compreender a palavra. Entendeu?
Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ó. Prestou bem atenção no começo? Da introdução já falando? Começou foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Já fala, desposada. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Viu? Ó, antes de se ajuntarem. Ó, tá vendo? Ó, antes de se ajuntarem. Tá vendo? Maria já estava só. Entendeu? Maria já estava só. Não José com ela, já estava só, porque ela antes de se juntarem, tá vendo? Antes de se juntarem, tá vendo? Ó, Maria já estava só e José também estava só. Entendeu? Ela antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo, tá vendo? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, tá vendo? Porque José achou que Maria, o outro homem, fez ela ter criança, fez a barriga dela crescer. Ela achou que o outro homem fez a barriga dela crescer. José achou que o outro homem fez a barriga de Maria crescer. Então ele deixou secretamente, sem discutir, sem nada. Né? Sem discutir, sem nada. Ele fez certo aqui, fez certo, ele fez certo. Entendeu? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, Jeová, dizendo: José, filho de Davi. Olha lá, José, filho de Davi, tá vendo? José, filho de Davi, tá vendo? José era filho de Davi. Tem muitas pessoas que não prestam atenção nisso aqui, ó. Não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha lá, viu lá? José, filho de Davi, tá vendo? A geração de Jesus é geração de Jesus, é geração de Davi. Tá vendo? Olha lá, José, filho de Davi, tá vendo? Não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, tá vendo? O anjo apareceu no sonho, o anjo visita até no sonho lá. Por isso que eu falo, tem sonho que não é sonho, tem sonho que é visão. Na mesma hora que a gente tá dormindo, mas a gente não tá dormindo, a gente tá tendo uma visão. Ou seja, o corpo da gente tomou uma anestesia, entendeu? E projetando ele isso, diz que em sonho lá, ele apareceu um anjo. Até o anjo aparece em sonho, tá vendo? Por isso que tem sonho da gente, que ele é tão real, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que tem coisa que não é sonho mesmo, entendeu? Dizendo lá, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque nela que está gerada é do Espírito Santo, tá vendo? Mas isso aqui que você tem que prestar atenção, não tema. O que quis dizer para José? Não fica com medo, que não é você que fez gerar e nem outro homem que fez gerar. Olha lá, não tem receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez nascer. Tá vendo? É o Espírito Santo. Entendeu, meus irmãos? Não é homem nenhum da terra. Não é homens nenhum da terra. É o Espírito Santo. Pra vocês entenderem, o Espírito Santo não é homens da terra, não. Ela aí dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá vendo? Todos os homens e as mulheres têm pecados, tá vendo? E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Tá vendo? Chamará o seu nome Jesus. Tá vendo? Já está escrito aqui já. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que nós chamamos ele de Salvador. Por que ele é Salvador? Porque ele salva. Ela salvará porque ele salva. Por isso que ele é Salvador. E o anjo continuando falando aqui, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Jeová pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Jeová conosco. Eu não vou falar Deus, porque Deus não é nome, é Jeová conosco. Entendeu? É isso aí. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, mas não compreende errado. Quando eu falo Jeová conosco, eu não estou negando o Pai, não, nem negando o Filho, não. É Jeová e Jesus junto, entendeu? É Jeová e Jesus junto. E é claro que o Espírito Santo também junto, porque aqui está falando pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus o tempo todo, para quem não sabe. Então aqui, quando fala Jeová conosco, é Jeová, Jesus e Espírito Santo tudo junto, né?
fazendo coisas grandíssimas. Isso é coisa maravilhosa. Ele lá mandei até me alegro. Porque o nascimento de Jesus Cristo não foi homens que fez relação com Maria, para falar mais claramente. Não foi José que fez sexo com Maria, não foi outros homens que fez sexo com Maria. E nem ninguém. Foi gerado pelo Espírito Santo. Ninguém fez sexo com ela, foi gerado. Isso, sabe o que isso significa? É milagre. Só ele que faz a mulher gerar. Só ele que faz dar vida. Já está escrito, a vida está comigo. Entendeu? Nenhum homem fez sexo com Maria, nem José, nem homem nenhum. Aleluia. E nem o próprio Criador também não fez. Isso é um milagre, isso é um poder que chama. Poder. Ela foi gerada. Gerar é uma coisa que gerou sozinho, sem contato de ninguém, né? De homens nenhum. Né? Aleluias. É isso que o Criador faz. Isso é milagre. E aí aqui ensina casamento, né? Aqui ensina casamento que o homem nunca deve duvidar da palavra de Jeová, né? Ensinando também que quando a mulher fala a verdade, o homem tem que acreditar, né? O homem também não pode sair só calado também, porque se sair só calado, está perdendo a vitória, porque tem que compreender o que está acontecendo aqui. E José não compreendeu o que estava acontecendo, porque Jeová trabalha de surpresa, né? Ele trabalha de surpresa. O homem só vai entender depois, igual José. José entendeu depois que tudo era o plano do Criador. Não era plano de homens da terra e nem mulheres da terra. Era plano do Criador, do Pai, para o Filho, né? Era o plano do Criador Jeová para o Filho, que é Jesus Cristo. Entendeu? Aí José entendeu tudo isso, que aquilo ali foi um milagre, é um poder, né? É verdade, nenhum homem faz a mulher gerar sozinho, não. Tem que fazer sexo para gerar. Nenhuma mulher consegue gerar sozinha, nem homem também consegue fazer ali a sua relação para a mulher ter filho sozinho, não. Né? Tudo é um milagre. Tudo é milagre. Milagre para a mulher e milagre para o homem também que o Senhor faz. Né? Tem milagre para todo tipo de milagre, né? Como diz, há resposta para todo tipo de milagre. Há resposta. Né? Aleluia. Aqui está ensinando que o sexo não é tudo. Aqui está ensinando, é o que eu acabei de falar. Casamento, aqui está ensinando sobre casamento e namoro. Aqui está ensinando que o sexo não é tudo. O que manda é a fé. O que manda é crer. O que manda é ser fiel ao Pai. Aí vai haver milagre descendo, sem parar. Todo tipo de milagre vai haver descendo. Entendeu? Por isso que eu falo, tem que ser fiel. Quem é fiel, o Criador sempre vai abrir as portas. Mas quem não é, o Criador não vai abrir a porta de jeito nenhum. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo. Te agradecer por este culto. Em 1 Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Em capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Te agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes dois canais. Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E te agradecemos também por tudo que o Senhor está fazendo nessa obra. Abençoa também os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Esta é minha irmã, meu irmão, minha amiga são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Sabe o que é isso aqui? Milagre é só para quem obedece a palavra do Criador, igual Maria obedeceu, igual José obedeceu. Milagre e portas abertas é só para quem obedece. Eu sempre já falei. Obedece a palavra e para de fazer sacrifício de tolo. Aí vocês vão ver o milagre acontecer rapidamente. Não é pouco não.